tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, é com muita alegria que damos início a mais um momento da Hora da Prece, que é um momento onde a gente consegue massagear os nossos corações, unir nossos pensamentos e através dos ensinamentos do Cristo a gente consegue se sentir mais forte, mais tranquilos, para que a gente possa superar o nosso dia a dia, nossos problemas e tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma prece. Quem quiser fechar os olhos para que assim consiga se conectar melhor ao alto, sinta-se à vontade. Então, vamos agora, neste momento, conversar um pouco com o nosso Mestre Jesus e com o nosso Criador de nosso planeta e do universo. Pai, neste momento, vamos dar início a esse trabalho, onde ele possa chegar a todos que estão nos acompanhando neste momento e também todos aqueles
que estão necessitando de esperança, de um espírito mais forte, onde a gente possa a cada momento se fortalecer com os seus ensinamentos. Vamos unir os nossos pensamentos, nossos corações, para que assim seja emanado boas energias para todos que nesse momento tanto necessitam se fortalecer. Vamos também ter bons pensamentos, que através desses bons pensamentos a gente consegue ficar mais forte, mais determinado, esperançoso, ter bons pensamentos e também ter amor no coração para dividir com os nossos amados irmãos, todos eles. Então, que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, esteja em todos os lares desse nosso planeta, nos guiando e nos protegendo. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, a mensagem de hoje, para dar continuidade a esse momento maravilhoso, de muita alegria e amor. A mensagem é a mensagem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem, o título da mensagem é As Bem-aventuranças. Então vamos agora escutar essa mensagem e refletindo cada palavra, cada frase, o que ela pode nos ensinar. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões. Antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título. Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se as bem-aventuranças eternas, entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, prefere a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos
que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Lindo, né? Então, como diz a mensagem, Jesus, ele proclamou várias bem-aventuranças, né, lá no Sermão da Montanha. Mas poucos de nós conseguimos aceitar essas bem-aventuranças. Porque em muitos momentos difíceis, né, como diz aqui a mensagem, a gente prefere o quê? As lamentações, o desespero. Quantos momentos a gente se encontra desesperados, né? E aí é nesse momento que as bem-aventuranças ela vai entrar em ação, é quando a gente consegue passar por isso de uma forma resignada, sem reclamar, sem se lamentar. E aí é onde as bem-aventuranças ela é realmente aceita por a gente, porque a mensagem diz assim, né, aqui no finalzinho, que Jesus ele ofereceu muitas bem-aventuranças, mas raros, porém, desejam-nos. Então, quando a gente está nesses momentos difíceis, que a gente consegue passar por eles de forma resignada, essas bem-aventuranças ela vai atuar em nós. Quantas vezes a gente consegue passar por algumas dificuldades e quando a gente se sente mais paciente, com resignação, aí quando tudo passa, essas dificuldades, a gente sai mais calmo, mais tranquilo por aquilo que passou, porque a gente não se desgastou. As reclamações, ela nos desgasta muito, desgasta o nosso emocional, as nossas energias, e quando a gente consegue colocar essas bem-aventuranças que Jesus, ele realmente, quando ele falou as bem-aventuranças, ele estava falando realmente para essas pessoas necessitadas, né? Todos nós temos esses momentos de necessidades. Então, que nesses momentos a gente saiba se acalmar, não é aceitar, né? Não é se acomodar, mas é a gente não reclamar, não colocar a culpa em Deus, porque ficar questionando Deus, né? Por que eu estou passando por isso? Porque que eu acredito que é um questionamento até que todos nós estejamos fazendo nesse momento, o porquê que está acontecendo tudo isso, né? Com os nossos irmãos, muitos irmãos estão nos deixando, amigos, e aí a gente fica nesse questionamento com Deus. Por quê? Por quê? E ao invés da gente ficar questionando, é melhor a gente orar, entrar em prece, né, com Deus, e para que nossos irmãos eles sejam bem orientados e que nós também aqui sejamos orientados também. Que em muitos momentos a gente fica um pouco perdido nessa nossa caminhada, a gente se perde mesmo, porque nós ainda somos seres imperfeitos, estamos aqui buscando se melhorar, temos os nossos momentos de fraquejar, mas não esquecer, as bem-aventuranças estão aí e que a gente consiga abraçar em nossos corações, para que a gente se sinta mais forte e se sinta também amado, porque nós não estamos em nenhum momento abandonados, estamos sempre ao lado de nosso mestre, de nosso anjo protetor. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos, que consigamos enxergar com esses nossos olhos ainda tão material, mas que a gente consiga enxergar as bem-aventuranças que Jesus nos deixou, para que a gente consiga atuar nesses momentos de dificuldade, que aí quando tudo passa,
a gente tem a oportunidade assim de agradecer sempre por ter passado por tudo e com calma, com paciência, e muitas vezes a gente sai até muito mais fortalecidos. Então, meus amigos, minhas amigas, é o que eu quero deixar para todos vocês, essa mensagem desse momento de reflexão. Que Deus abençoe a todos e todas vocês que estão em seus lares nos acompanhando. Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus, com o coração em paz e cheio de amor. Um abraço a todos e até a próxima. Deus, eu tenho tanto amor pra dar, e a cada dia mais feliz por ter você e viver assim, sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando o firmamento, vejo Deus a me abraçar. Caminharemos por lugares multicores e na beleza desse amor tão infinito seremos bem felizes. E cada dia viverei com emoção, contemplarei o seu olhar com tanto amor. Em suas mãos toda a ternura ficará, agora e para sempre. Deus, eu tenho tanto amor pra dar, e a cada dia mais feliz por ter você e viver assim, sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando o firmamento, vejo Deus a me abraçar. Caminharemos por lugares multicores e na beleza desse amor tão infinito seremos bem felizes. E cada dia viverei com emoção, contemplarei o seu olhar com tanto amor. Em suas mãos toda a ternura ficará, agora e para sempre. Agora e para sempre. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem e que a paz do Cristo possa permanecer com cada um de vocês. Dando continuidade à reflexão, ao estudo do Evangelho, a gente está no capítulo 13, que é Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, e hoje a gente vai ler o item 4, que fala dos infortúnios ocultos. Eu vou ler e posteriormente a gente comenta sobre essa passagem do Evangelho.
tá bom? Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Porém, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como o das pessoas, que jazem sobre um catre sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher, já distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, que se faz acompanhar de uma mocinha, tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, brilha a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores. Traz o de que necessitam, acompanhado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da medicância, aceite o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue prover as suas necessidades. Graças à Boa Senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menores, o seio que as amamenta não secará. Se entre elas alguma adoece, não repugnarão a boa dama os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, um carro à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, visto que para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminando a sua jornada, disse de si para consigo: comecei bem meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que esse traje tão singelo? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar alguma coisa às mãos para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisto? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. E isto não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Em casa, é mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, uma circunstância imprevista leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, essa passagem do Evangelho ela é muito rica, porque ela traz, né, eu acho que um apanhado, vamos dizer assim, um resumo
de caridade, né, e da beneficência, assim como Jesus o entendia, né? Tanto que no final ele exatamente finaliza dessa forma, né? Então, a primeira coisa, né, que a gente começa, né, dentro, quando ele fala dessa questão dos infortúnios ocultos, né, é que ele vem chamando a atenção que, dentre todas as calamidades, né, que a gente observa no mundo, né, dentre todos os desastres sociais, né, no momento em que a gente vive agora uma pandemia, isso eu acho que fica muito mais nítido e muito mais claro, né, as necessidades das pessoas, né, de alimentação, né, a dificuldade de trabalho, né, toda essa escassez, né, de oportunidades que a gente vivencia nesse momento, né. Então, muitas pessoas, né, elas vivem infortúnios ocultos, como é colocado aqui, né. E o que seria isso? São exatamente aquelas pessoas que passam por dificuldades, né, que estão em sofrimento, mas que elas não buscam assistência. E aí, né, essa senhora, né, nesse evangelho, né, quando ele vem trazendo isso nessa parte do evangelho, ele vem exatamente contando a história dessa senhora, porque ela vai exatamente de encontro a esses infortúnios ocultos, né? Ela chega exatamente naqueles que necessitam, né, que estão ali precisando de ajuda de alguma sorte, né, mas que não buscam ajuda. E aí acho que é uma primeira reflexão importante que a gente deve fazer. Então, para eu fazer caridade, eu só faço caridade àqueles que me buscam ajuda, né? Eu acho que esse é um primeiro questionamento. E aí é evidente que, pelo Evangelho, que não, né? Aqueles, às vezes, que sofrem, né, em silêncio, às vezes eles têm muito mais necessidade daqueles que têm coragem, né, para pedir, que têm coragem para ir em busca, né, de auxílio. Então, essa mulher, né, essa dama da sociedade, como ela é colocada, é uma pessoa realmente de muitas posses, mas ela tem todo um cuidado ali, né, para se chegar até essas pessoas, né? É tanto que ela tem um poder econômico, mas ela se veste da maneira mais simples possível, né, para ir até de encontro a esses irmãos necessitados, né, ali que ela sabe que sofrem, que padecem, né, de necessidades físicas mesmo, né, ali. Num caso específico, né, ele fala até do caso de um pai que está no hospital e não tem como prover o alimento, né, o sustento da sua família, né, a mãe ela também não consegue, né, por conta de situações diversas, né, e tem as suas criancinhas lá, e ela vai lá e consegue, né, dar agasalho, consegue dar o suporte, e ainda tem a preocupação de ir avisar o pai que ele, né, se recupere bem, que ele fique bem no hospital, que ela está dando todo o amparo e assistência de que a família dele necessite. Então ele não precisa ficar, né, preocupado lá no hospital, né, tendo, além das preocupações das suas dificuldades físicas, né, por conta da sua internação, de ficar se preocupando com as dificuldades que ele sabe que a família enfrenta, né? Então ela tem assim nesse evangelho essa clareza muito grande, né, da sua função, né, da sua caminhada como um espírito cristão, vamos dizer assim, né? Porque de fato ela carrega todo o ensinamento do Cristo em suas ações, né? E aí esse é o primeiro ponto que eu queria levantar dessa questão, né, dos infortúnios, né, dos infortúnios ocultos, que a gente não deve simplesmente ajudar só aqueles que nos buscam, mas que a gente deve tentar de alguma sorte buscar ajudar todos aqueles que necessitam. Às vezes é até mesmo aquele que está bem pertinho de mim, às vezes é aquele vizinho, né, às vezes é um próprio familiar, que às vezes a gente, por conta, né, das várias situações do dia a dia, né, aquela correria, né, a agitação, né, da vida cotidiana, né, ela acaba fazendo com que a gente deixe de perceber as pessoas, deixe de perceber situações que estão ali ao redor, né, e que tem pessoas padecendo com dificuldades, né, e aí a dificuldade ela não é só material, tá certo? Porque às vezes um parente, porque às vezes um vizinho, porque às vezes até um amigo da gente,
né, de que a gente tem muita consideração, mas por conta de todo esse contexto, né, de agitação da vida, de correria, né, pelas coisas que a gente vivencia, a gente acaba deixando de conversar, né? Às vezes é um apoio que a pessoa está precisando, né? A pessoa está passando por um processo talvez difícil, de psíquico, né? Alguma necessidade que não é necessariamente material, né? Mas uma necessidade emocional, por exemplo, né? E você ir lá e ajudar. Então, obviamente, aqui no texto ele está colocando essa questão do lado social, né? Do lado financeiro, de ajudar, né? Ali, obviamente, aí todo um contexto, né? São várias nuances, mas assim, a gente não deve simplesmente se prender à questão financeira. Existem outras necessidades também. E ser caridoso é ser caridoso em sua esfera geral, né? Em tudo aquilo que abrange o que é a caridade. Um outro ponto importante e muito, né, interessante que é colocado nisso é exatamente o ensinamento que ela dá para a filha, né? Que é essa questão de, olha, não adianta, né? Ela levava a filha exatamente para ensinar o que era a beneficência, o que era, né, a caridade, e ela, né, dizia para a filha, olha, não adianta eu dar uma coisa para você, você quer ajudar, a menina queria. Ela, não adianta eu dar uma coisa para você e você dar para outra pessoa, porque quem vai estar fazendo a caridade sou eu e não é você, né? Então, ela deixava muito claro, porque ela estava ali querendo ensinar para ela a caridade moral. O que é a caridade moral? A caridade moral é quando você doa alguma coisa de si. Eu não tenho uma coisa material para dar, né? Eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho um alimento, eu não tenho alguma coisa material que possa auxiliar materialmente a outra pessoa. Mas eu posso doar de mim. E aí eu posso doar uma boa palavra, eu posso doar uma prece, eu posso doar um abraço, né? Eu posso ajudar de alguma sorte outras pessoas que podem ajudar financeiramente e eu dar um apoio, né? Então isso é caridade moral, né? E aí entra naquele outro aspecto que eu falei anteriormente, né? Da questão dos infortúnios ocultos. Não é só o material, né? Às vezes o moral ele é até mais importante, né? Às vezes as pessoas elas até carecem do financeiro, né? Do material, mas quando você dá o moral, né? Quando você doa de si, quando você dá um abraço, quando você conversa, quando você se importa, você mostra que você se importa com aquela pessoa, ela se sente muito mais amparada, né? E aí você estabelece um vínculo muito mais forte do que simplesmente se você fosse lá e doasse alguma coisa material para ela, né? Então, esse evangelho ele tem uma amplitude, ele tem um ensinamento tão grande, assim, tão rico, né? Que salta aos olhos, né? E pensando aqui nessa questão, né, de Jesus, né? Porque Jesus é o nosso exemplo maior, é como se essa mulher ela realmente vivenciasse tudo o que Jesus viveu, né? Na prática, né? E é isso que a gente deve buscar, né? Dentro dos ensinamentos do Cristo, tudo aquilo que a gente aprende, né? De tudo aquilo que a gente reflete sobre o Evangelho do Cristo, é importante que a gente faça isso prática na nossa vida. É a gente tentar vivenciar da melhor maneira possível. Porque essa é a nossa busca e esse é o nosso progresso, né? Por qual a gente renasce infinitas vezes. Para exatamente estar sempre aprendendo, né? E estar sempre tentando colocá-lo em prática, né, corrigindo as nossas imperfeições, né, procurando adquirir novas virtudes, e é assim que a gente vai conseguir chegar na angelitude, né, que esse é um dos objetivos da nossa caminhada, né, chegar à angelitude, e a gente só chega a ela, né, através da vivência do Cristo, né, da vida do Cristo na nossa caminhada, colocando todos os seus exemplos em ação, né. Então esse é o nosso evangelho de hoje. Eu espero que tenha ficado claro, né, para vocês. Desejo muita saúde para todos, né, que todos possam ficar bem e que a paz do Cristo seja com todos vocês. Hoje nós podemos ter feito
Boa noite, meus irmãozinhos. Dando continuidade à nossa hora da prece desse domingo, leremos sobre o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao capítulo 8, que fala sobre letargia e catalepsia, e mortes aparentes, que ele vai da pergunta 422 a 424. Embora o mestre de Leon tenha perguntado sobre letargia e catalepsia, ele se refere exclusivamente a todas as possibilidades em que o corpo fica de maneira latente, mas como é que se processa o espírito nessas situações? Aí ele especificamente fala sobre letargia e catalepsia. Mas com relação a esse emancipação da alma, nós já vimos na hora da prece domingos passados falar sobre como isso se manifesta nos sonhos, no sono, né? Como isso é captado através de visitas de espíritos, né, entre pessoas vivas, na transmissão oculta de pensamento de uma pessoa para outra. E futuramente nós vamos ver aí, nos próximos domingos, isso aí se manifestando no efeito do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista. Nos estudos atuais, mais atualizados, se conclui também o fenômeno dessa emancipação nos processos de coma, tratamento que as pessoas estão passando por esse processo de coma. E depois disso, as narrativas, as narrações sobre as pessoas que passaram pela experiência do quase morte. Elas não só relatam de onde elas conseguiram chegar, nesse misterioso lugar, num túmulo que se fala na luz, como também no que aconteceu entre as pessoas, os entes queridos. Tem pessoas que relatam, por exemplo, conversas que as pessoas tiveram, sofrimento que estavam no estado em que as pessoas estavam passando, nessa recuperação, nessa coisa de estar entre a vida e a morte, nas recepções dos hospitais e até mesmo entre os entes queridos que estavam em casa. Ou seja, uma completa emancipação do espírito quando o corpo está passando por aquele processo de tentativa de recuperação da vida do corpo físico. Então, tem diversas literaturas a esse respeito. Tem até um filme de uns 15 anos atrás, uma comédia romântica muito divertida que toca nesse assunto de maneira assim poética e divertida, que é E Se Fosse Verdade. É muito engraçado. A menina passa por um processo de coma por conta de um problema, não me lembro bem se foi um acidente,
E um rapaz lá vai morar no seu apartamento, né? E ela começa a visitar o apartamento, mesmo em coma. Vai que no fim eles terminam, quando ela se recupera, né? Ela sai daquele estado de coma, se recupera e termina ela nos sonhos, né? Relembrando que teve contato com ele, e aí surge o romance entre os dois, né? É muito legal, é uma comédia romântica. E se fosse verdade, que aborda o tema de uma maneira bem divertida. Então, dando continuidade à leitura dos livros de Espírito, a pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que está acontecendo ao redor e o que se faz, sem que se possa exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que tem essa percepção? A resposta é não. Pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se, já que o estado do corpo é um estado de latência. Então, por que não se comunicam? Porque isso se opõe ao estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo. Pois que estando o corpo já não funcionando, né? No entanto, o espírito se mostra ativo, consciente. A consciência transcende o corpo físico. A consciência é uma coisa que não está dentro do corpo físico, ela transcende. Hoje, várias pesquisas nesse sentido já demonstram essa atividade da consciência que está fora da atividade física do indivíduo. Na pergunta 423, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências de morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto. Portanto, há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, quando o corpo vive, o espírito se acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que se prendem ao outro, integral se tornam separados e o espírito não volta mais ao seu envoltório, porque ele está definitivamente morto. Desde que um homem aparentemente morto, que está aparentemente morto, no estado de letargia, volte à vida, ela não era completamente a morte. Logo, não existe essa separação definitiva quando o estado está de letargia. Na parte 124, por meio de cuidados dispensados a tempo, pode-se retratar-se laços presentes e se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Interessante, né? Interessante a pergunta, porque será que se tem condições de se fazer recuperação do corpo físico e retornar à vida normal de um irmão, né? A resposta é sem dúvida, e todos os dias tendes provas disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderosos meios de ação. Pode restituir ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter funcionando os órgãos. Nosso passe é uma maneira de nós restituirmos esse fluido vital, esse realinhamento das energias do corpo espiritual. Por isso a importância do passe. Mas não nos esqueçamos que o passe é um realinhamento da energia do nosso corpo. Porque tem muita gente que quer tomar o passe o tempo todo achando que o passe resolve tudo. No entanto, o passe realinha as suas fontes energéticas, mas é preciso que você faça a sua parte, para que esses níveis de energia não venham a descer. Portanto, o fluido vital é restituído, você se realinha energeticamente, mas é preciso que o seu corpo físico também dê a resposta de contrapartida. Considerações de Kardec em relação a isso aí, interessantes inclusive. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Difere uma da outra porque, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral
e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que o torna inconfundível pela morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, magnética. Por isso, a necessidade de fazermos esse realinhamento do corpo. Então, meus irmãozinhos, na literatura atual, através das experiências e de outras manifestações do espírito, está mais do que demonstrado que existe a emancipação da alma através da hora do sono, em que é necessário que o corpo repouse para restituir suas energias, mas que o espírito não precisa dessa restituição de energia e, portanto, ele se emancipa até o momento em que o corpo retorna à sua consciência, né, desperta. Isso nós já vimos em Hora da Prece passada, nas visitas, nas literaturas que mostram que pessoas que ainda estão com vida, né, visitam os entes amigos, não é isso? Existe até pesquisadores nessa área que basearam suas pesquisas através de experiências que viveram, de receberem amigos numa hora que estava para dormir, o amigo estava em outra cidade, e de repente aparece no seu quarto de hotel, no seu quarto em casa. Eu falo hotel porque uma das experiências foram feitas de pessoas que receberam visita de amigos quando estava para dormir e até achou que a pessoa tinha desencarnado, até que no outro dia conseguiu conversar por telefone. E a coincidência desse fato, né, que foi descrito por esse pesquisador, que eu não me lembro bem o nome, minha gente, sei que era da Universidade de São Paulo, e um estava em São Paulo e outro estava em Porto Alegre. Porque, conversando no outro dia por telefone, nesse tempo não existia celular, eles chegaram à conclusão de que tinha acontecido um fenômeno. Porque, como o que estava viajando em Porto Alegre tinha visto o amigo entrar no seu quarto de hotel, sentar sobre a sua cama, né, perto dele, e depois ir embora e simplesmente desaparecer, o outro teve a mesma sensação no sonho que teve. Então houve a emancipação da alma através do sonho e confirmado pelo sonho que o amigo teve. Um presenciou, né, o fato pelo que viu e o outro pelo que sonhou. Aí tem também os processos de sonambulismo, a transmissão oculta do pensamento entre as pessoas, né? E futuramente, nas próximas horas da prece, nossos colegas vão ler sobre o sonambulismo, sobre o êxtase e sobre a dupla vista. São maneiras de manifestação da emancipação da alma que comprovam a existência de uma consciência extrafísica que excede ao corpo físico. Bem, meus irmãozinhos, eu gostaria de desejar a todas as mães, já que hoje é dia das mães, um dia maravilhoso, aqui um resto de dia, né? Uma noite maravilhosa, porque hoje nós comemoramos uma das coisas mais divinas que o nosso Pai e a natureza nos concedem, que são as mães, que através delas é que nós adquirimos nossa vida do corpo físico, que temos as primeiras impressões nessa nossa vida, educação, compaixão, amor e carinho. Então, para todas as mães do mundo, as que ainda estão aqui e as que estão desencarnadas, o meu mais sincero agradecimento a todas por tudo que fizeram. Mãe é um desses seres divinos que Deus põe na Terra. E a experiência de ser mãe deve ser fantástica, porque a de ser filho também é maravilhosa. Como a de ser pai, né? Então, para todas as mães que nessa hora estão nos acompanhando, um beijo no coração de todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco e que nós sempre trilhemos pelo caminho do bem e da caridade, porque a lei que rege o universo é a lei do amor. Muito obrigado, um beijo no coração de todos.
Boa noite. Vamos agora começar o passe virtual, né? Pedimos para quem possa colocar um copo de água, uma garrafa de água para depois poder tomar, depois do passe. E pedimos também para quem puder possa sentar de maneira confortável, relaxando o corpo. Vamos, nesse momento, tentar fazer uma respiração pausadamente. Inspirar e expirar lentamente. Vamos pedir para os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, para que eles nos ajudem a serenar os nossos corações. E na medida que a gente for inspirando, vamos tentar captar todas as energias benéficas para que possa percorrer por todo o nosso corpo. E que essa energia comece pela nossa cabeça, passando pelos nossos pescoço, pelo nosso tronco e chegando até os pés. Nesse movimento, para que possa ir retirando todas as mazelas, todos os fluidos deletérios. Nesse momento, vamos pedir à espiritualidade que dê um passe em nós, em cada um, energizando os nossos centros de força, concentrando no nosso coração, retirando todo o sentimento de ódio, de ressentimento, de raiva, e que seja substituído pela paciência, pelo amor. Vamos também mentalizar a Casa Francisco de Assis, para que todos os seus trabalhadores e por todos os seus assistidos possam receber também o bálsamo necessário. Vamos também mentalizar a nossa residência, para que essa mesma energia possa percorrer os nossos cômodos e se atendam a cada um dos nossos familiares, principalmente aqueles que estão doentes, tanto do corpo físico como da alma, para que todas as casas, os hospitais possam receber nesse momento o bálsamo necessário a todos os doentes, principalmente aqueles acometidos pela Covid. Vamos também mentalizar a todas as famílias que perderam algum ente querido, algum pai, alguma mãe, algum filho, algum amigo, para que eles possam também ser fortalecidos. Senhor, te pedimos por cada um de nós, para que possa nos abençoar, para que a gente possa ter uma semana tranquila, uma semana que nos dê coragem para enfrentar por todos os percalços que acontecer. Pai, fica conosco, que agora e sempre, que assim seja. Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais.
Com o tempo eu fui crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe, a primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira, lutou para me dar sempre o melhor, arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Era incansável, corajosa, forte e, acima de tudo, mãe. Quantas vezes eu já desapontei você? Quantas vezes fiz manha, birra, ou tentei vencer pelo choro? Me lembro de uma época onde nada era o suficiente para me agradar. Queria sempre mais. Coisa de aborrecente. Mas você nunca desistiu de mim. Pelo contrário, sempre estava lá, me dando conselhos, orientando e às vezes até brigando, claro, tudo pelo meu bem. Por isso, mais do que homenagear, eu gostaria de pedir desculpa. Desculpa por não ter lhe ouvido. Desculpa por ser arrogante. Desculpa por ter sido imprudente. E desculpa por nem sempre conseguir expressar esse grande amor que sinto por você. Hoje e por toda a minha vida, eu vou rezar, vou lutar e vou pedir para que você possa sempre ter o melhor que a vida oferece. Assim, da mesma forma e com a mesma garra que você fez por mim a vida toda. E não porque mãe só existe uma, e sim porque amor de mãe é único.